Um bom dia a todos, eu estou muito feliz de estar mais uma vez aqui conversando com vocês, trocando as nossas ideias, as nossas energias e, é claro, sempre fazendo novos amigos. Bom, nós estamos começando a partir de hoje uma série de programas dedicados à saúde do idoso. Nós vamos ter talvez uns 8 programas ou mais falando em todas as áreas da saúde para o idoso que por muito tempo ele foi marginalizado, vamos dizer. E hoje a nossa população ela está envelhecendo, então a preocupação dos profissionais da saúde está muito voltada aos idosos. Então, a pedido da Rádio Mundial, da diretoria da Rádio Mundial, nós vamos estar a partir de hoje, às sextas-feiras, às 10 horas da manhã e às segundas-feiras, às 16 horas, falando sobre saúde do idoso. E para começar assim, com o pé direito, nós trouxemos hoje a doutora Maria Del Pilar Esteves Dias, que é médica do Hospital Sírio-Libanês, Centro de Oncologia, e ela é doutora em Oncologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenadora médica da Oncologia Clínica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, título de especialista em Oncologia Clínica, membro da Sociedade Brasileira de Oncologia, membro da Americana e também Sociedade Europeia de Oncologia e membro da Sociedade Latino-Americana de Oncologia. Quer dizer, gente, ela é muita coisa e tem muito para nos esclarecer. Claro que nós temos, assim, minutos, mas nós vamos fazer em 2 partes. Uma parte ela vai falar hoje sobre o que é o câncer e como se manifesta, e na segunda-feira, às 16 horas, vai falar sobre fatores de risco. Como vai, doutora? Bom, eu vou bem. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite para estar aqui. É um prazer enorme, né? E foi um prazer enorme também para estar falando sobre câncer e voltando mais a nossa conversa para a população de mais idade aí, que é uma grande parte da nossa população. A melhor hoje. Idade, né, doutora? A melhor idade, com certeza. Se a gente se cuida, se nós nos tornarmos pessoas saudáveis com 50, 60, 70 anos, 80, 90, porque hoje a população está envelhecendo, né, e vivendo mais, é maravilhoso. O que não vale é ficar idoso e cheio de doenças. Acho que a gente tem que ter o melhor possível de cada idade, né? Obter a melhor saúde, a melhor performance, o melhor que a gente pode ter em cada momento da vida mesmo. E cada idade, cada fase tem a sua própria beleza. Né? Sem dúvida. Doutora, então eu gostaria que você começasse a dizer para todos nós que estamos ouvindo o que é o câncer realmente? E depois, claro, como ele se manifesta. Mas o que ele é? Que assusta, que até hoje, embora nós estamos desmistificando, mas até hoje as pessoas não gostam de falar muito dessa palavra, câncer. Fala aquela doença, né? Aquela doença. E acho importante falar sobre isso para que a gente desmistifique, faça diagnóstico e se trate rapidamente. Câncer, na verdade, câncer não é uma única doença, é um conjunto de doenças. A gente tem mais de 100 tipos de cânceres e eles têm manifestações diferentes. A gente sabe que câncer existe desde o Egito Antigo. Então, existem relatos de casos de câncer há muito tempo e o nome carcinoma foi dado por Aristóteles, né? Então, muito antes de Cristo, a gente teve uma doença caracterizada como câncer e que recebeu essa denominação de carcinoma. Então, a humanidade convive com o diagnóstico de câncer há muito tempo. E talvez por isso que a gente tem essa preocupação toda e tem essa mistificação da doença. Mas o câncer, independente do órgão onde ele nasceu, ele nasce de uma mutação. Nossas células têm mutações o tempo inteiro. A maior parte delas não resultam em nada de mal, né? Ou o próprio sistema imune dá conta de destruir aquela célula que não é normal e essa mutação
não tem problema. Mas no caso do câncer, é uma célula que teve um conjunto de mutações, normalmente não é uma única, são várias, e que conseguiu sobreviver às defesas do organismo. E acaba resultando na formação de um tumor, quer dizer, ela se prolifera muito, cresce e tem como características o câncer a capacidade de crescer, se estiver perto de um outro órgão, até invadir esse outro órgão. E o que é mais sério no câncer é a capacidade que essa célula tem de sair daquele órgão e ir para outro, pela corrente sanguínea ou pelos vasos linfáticos, que é o que nós chamamos de metástases. Sim. Então, o câncer tem uma importância, uma gravidade pelo comprometimento no local de origem e por essa capacidade de dar essas metástases. Se ele ficar localizado num só órgão, é muito mais fácil de curar. É muito mais fácil de curar. Do que ele se criar essas perninhas, para falar. Essas perninhas, exatamente. Modo bem popular. Mas o termo carcinoma veio do caranguejo mesmo, das perninhas que se agarram. Então, essa foi a figura que o Aristóteles pensou quando ele deu esse nome. Ele estava pensando nessa capacidade, porque o caranguejo ele vai e gruda, né, com a perna. Então, era essa a imagem que se tinha na antiguidade da doença. Isso é importante, esse conceito da doença no local e da possibilidade de metástases, porque é por isso que o tratamento do câncer, geralmente, ele tem uma parte que é uma parte de cirurgia, radioterapia, que é o tratamento localizado, e pode ter também a necessidade de quimioterapia, hormonioterapia, que é para tratar essa possível doença fora do órgão original, para tratar as metástases até antes de elas aparecerem e de a gente fazer o diagnóstico. Então, o tratamento do câncer, ele está olhando para essas duas características da doença mesmo. Agora, ele é uma doença, assim, a princípio, silenciosa, a princípio, mas eu acredito que a bem curto prazo já começam alguns sinais. E sintomas, não sei se realmente temos sintomas, mas sinais, nós podemos identificar alguns sinais, sim, né, doutora? Sim. A gente fala que o câncer é uma doença silenciosa porque, na verdade, na fase muito inicial, como ele nasceu de uma célula, então eu tenho um período, uma fase que vai desde essa célula até conseguir formar um nódulo que é visível, um tumor que é visível. Sim. Esse período da célula até o teu tumor que a gente ou vê na pele ou identifica com os exames, esse é um período que normalmente não tem sintomas mesmo. Então, esse período muito inicial, a gente ainda não consegue detectar, talvez no futuro a gente tenha tecnologia para isso, mas no começo não tem. A partir de um certo tamanho, que é um equivalente a 1 centímetro, mais ou menos, a gente já consegue identificar o câncer, seja por exames de imagem, seja pelo exame físico, ou seja por algum sinal, algum sintoma que o paciente ou a paciente tenham. Né? Sim. Mas então, a gente não podemos nem ignorar e nem nos desesperar, né? Porque hoje, com a internet, você tem qualquer coisa, você já corre para a internet para saber. E eu sei que existem milhares de pessoas que fazem isso, eu também faço. E, de repente, você pode até se enganar, não ser uma coisa tão grave, uma doença tão grave, ou, às vezes, ao contrário, né? Você fica postergando, fala, isso aí vai passar, isso daí não é nada, vai passar. E pode ser algo sério. Isso é fundamental, porque o diagnóstico precoce, ele está associado a maior chance de cura. Então, na presença de alguma dúvida, na presença de algum sinal, precisa procurar o médico. Só a internet não basta mesmo, porque a internet pode tranquilizar quem não tinha que ser tranquilizado e pode assustar quem em situações mais tranquilas mesmo. Agora, quais são os sinais que nós devemos ficar atentos? Do ponto de vista desculpa, né, te cortando. Claro. Se eu me informei um pouquinho a respeito, né, da matéria, mas se eu vendo os sinais, falo, poxa, mas geralmente todo mundo tem um pouco de fadiga, né? Todo mundo tem um pouquinho de cada coisa. A gente não tem sinais super específicos, né? Mas depende. Então, como a gente falou que é um número grande de doenças, também o sinal depende do lugar.
Acho que a primeira questão é o câncer, talvez a gente possa falar primeiro do câncer de pele, porque é onde a gente tem a manifestação evidente, a pessoa vê a alteração na sua própria pele. Sim. O câncer de pele é o mais frequente na população brasileira. Aí a gente tem 2 tipos de câncer de pele. Tem o câncer de pele mais comum, que seria o não melanoma, e tem o câncer de pele melanoma. O câncer de pele mais comum, ele é desencadeado pela exposição ao sol. O Brasil é um país super ensolarado, por isso que a gente tem um risco alto. E geralmente ele vai se manifestar por nódulos na pele, então manchas, nódulos, uma feridinha que forma casquinha que não e não sara, ou que está aumentando. E uma pinta? E as pintas tem que preocupar. Uma pinta que esteja aumentando de tamanho, que fique irregular, em vez de ser ali bonitinha, redondinha, ela começou a ficar meio torta, meio irregular. Então, pinta com mais de meio centímetro, pinta irregular, pintas que sangrem, que tenham várias cores ou que formem uma úlcera, a gente deve chamar atenção e deve procurar rapidamente o médico. Então, isso é uma coisa que a gente vê. Então, tem que olhar. E uma preocupação também é que se essas pintas aparecem embaixo da unha ou aparecem palma da mão e planta do pé, às vezes a pessoa não dá atenção. Bati a unha, mas está lá há 2 meses, bati a unha, uma mancha roxa na unha, isso não é normal. Sim. Então, essas pintas podem aparecer em qualquer parte, né? Poxa. E precisa procurar rapidamente um dermatologista ou mesmo um clínico que vai encaminhar para fazer o exame, se precisar biopsiar e, se for necessário, tratar. Acho que esse é o primeiro. Outro sinal importante, que a gente sempre fala, é o câncer de mama. O câncer de mama, nas mulheres, ele é o mais comum. A gente pode fazer o diagnóstico precoce fazendo as mamografias de controle, né? E aí a gente consegue diagnosticá-lo muito pequeno, antes de ser palpável. Mas quando ele já está um pouquinho maior, o principal sinal é o aparecimento de um nódulo, né? Então, aparecimento de nódulos na mama, a inversão do mamilo, o mamilo que era normal, o bico do seio que era normal e entra para dentro, isso não é normal. Alguma retração na pele da mama, sangramentos pelo mamilo. Então, esse tipo de alteração, a gente precisa procurar o ginecologista ou o clínico para estar fazendo os exames mais rapidamente. A mídia tem até que explorado bem. Mama a gente fala bastante. Né? Nós mesmos, como mulheres, está sempre nos observando, né? E nódulos embaixo da axila também, né? Sim. Agora, a gente não fala muito de um outro câncer que é muito comum, que é o câncer, às vezes, de intestino, cuja manifestação já é mais sutil. Então, pode ser uma diarreia que não passa, uma obstipação, quer dizer, a pessoa tinha um intestino normal, ou às vezes até era um pouquinho obstipado, e de repente começa a ficar diferente, começa a ficar mais preso, muito mais preso do que antes, dói para evacuar, ou as fezes ficam mais finas, ficam mais afiladas, parece uma fita. Vai evacuar, tem a impressão de que não conseguiu evacuar completamente, de que sobrou. Então, ou tem um sangramento quando vai evacuar. Então, essas alterações são alterações que realmente devem ser de alerta. E hoje está bastante comum, né, doutora? E é bastante comum. Depois de mama é um dos cânceres mais frequentes, né? Para o câncer de pulmão, que também é um câncer que preocupa muito, principalmente os fumantes, a gente pode ter tosse persistente. Então, a pessoa começa a ter tosse. Aquela é um tipo de tosse seca, aquela tossinha seca? Tossinha seca que não passa, né? Começa a ter mais tosse, pode ficar mais cansado, expectoração com um pouquinho de sangue. Então, esses são todos sinais que a gente precisa ficar bastante preocupado. E para o fumante também, o fumante ele tem o maior risco não só do câncer de pulmão, mas também de cânceres que a gente fala que são de cabeça e pescoço. Então, cânceres da boca e da laringe. E aí, a gente tem algumas coisas importantes. Primeiro, aparecimento de feridas na boca. Então, feridas que não cicatrizam na boca. Às vezes pode até ser uma coisa superficial, a pessoa pensa, é uma afta. Mas aquela afta não passa. Não sara, né? Se ela vai lá e coloca e toca essa afta, ela é mais durinha do que uma afta. A afta tem que ser molinha, né? Não pode... Sim. Ela sente lá. Então, isso pode ser um início de uma lesão, de um câncer. Então, precisa ser examinado. E o outro sinal importante é a rouquidão. O aparecimento de alguma rouquidão
A gente pode ficar rouco porque teve um resfriado. Sim, Mas sim. a rouquidão por um resfriado, essa rouquidão comum, ela em 2 ou 3 semanas Você está desaparece. livre, Não tem, ela não fica mais tempo do que isso. Então, uma rouquidão persistente que dure mais do que 3 semanas também é um sinal de alerta e a pessoa precisa procurar o médico para ser examinada, né? Acho que Sem dúvida. E o álcool, ele tem influência, assim, para desenvolver um câncer? Olha, o álcool, ele sozinho, ele não é tão importante, mas ele é um potencializador do cigarro. Então, as pessoas que fumam e bebem têm mais câncer do que se só bebessem ou só fumassem. E o álcool está relacionado também com os cânceres de cabeça e pescoço, com cânceres de estômago e com cânceres de pâncreas, quando tem uma pancreatite crônica também relacionada ao... também? O fígado. O principal fator de risco para o câncer de fígado, na verdade, não é nem o álcool, a não ser que a pessoa tenha cirrose, já seja um quadro mais sério. Né? Mas são as viroses, são as hepatites. Puxa. E o câncer de fígado também dá poucos sintomas, né? Então, na sua fase inicial, quando ele se manifesta, ele pode se manifestar já com sintomas mais importantes, ou com dor abdominal, ou com icterícia, e aí a gente já tem um quadro mais sério, mas nesses casos a gente já vai ter também icterícia, e que seria o amarelamento do olho, né? E gênito urinário, na mulher e no homem, né? Na mulher, a gente tem um câncer muito importante, é o segundo depois do câncer de mama, que é o câncer do colo uterino. Acho que esse é um câncer que, inicialmente, ele não dá sintomas, então é muito importante que a mulher faça os exames preventivos, né? Faça o Papa Nicolau periodicamente, a partir dos 24 anos, porque na fase inicial o câncer de colo uterino não dá sintomas. Quando ele vai avançando, aí os sintomas vão ser basicamente sangramento, desconforto quando tem a relação sexual, algum sangramento quando tem a relação sexual, dor na relação, corrimento. E se a mulher estiver na menopausa, também ela tem que ficar atenta? Na menopausa ela tem que estar muito atenta. Na menopausa, aí um dos cânceres importantes é o câncer de endométrio. E o câncer de endométrio, a primeira manifestação dele é o sangramento depois da menopausa. Então, aquela mulher que já entrou na menopausa, já não tinha mais sangramento, e aí, de repente, começa a ter algum sangramento. Isso não é normal. Então, essa mulher precisa... Não tem que ficar feliz, só, poxa, estou menstruando novamente. Não é nada ele disso. Passa. Do começo, ela sangra e ele passa. Sim. Mesmo que tenha passado, ela precisa procurar um ginecologista para ver se não pode se tratar de um câncer de endométrio. Quando inicialmente ele tem uma taxa de cura altíssima, muitas vezes só com a cirurgia, mas desde que a gente faça o diagnóstico precoce. E do homem, a próstata. E do homem, a próstata. Na próstata, a gente tem algumas manifestações que podem ser ou não ser câncer. Tudo que eu falei pode ser e pode não ser câncer, mas na dúvida a gente tem que ir no médico. Pode ter dificuldade para urinar, o jato urinário fica mais fraco, toda hora dá vontade de urinar. Às vezes tem um pouco de ardor na micção, mas não é infecção, um pouquinho de sangue na urina. Então, essas alterações precisam ser examinadas para saber se pode ser um câncer de próstata ou às vezes é só uma hiperplasia prostática, né, que é uma doença benigna. Muito bom. Bom, nós vamos fazer a segunda parte, doutora, na segunda-feira, às 16 horas, os fatores de risco que leva o indivíduo a desenvolver câncer. E, infelizmente, o nosso tempo já se esgotou e eu gostaria que você se despedisse e deixasse, por favor, um contato. Por favor, doutora. Bom, você tem o telefone, né, do hospital do Sírio-Libanês, né, que não está aqui na minha pauta, né, Luiz? Mas está assim, ó, é 11 3394 0252, 11 3394 0252, ou mandar e-mail para você, que é maria.pilar@hc.fm.usp.br. Bom, eu acho que assim, é fundamental que as pessoas não tenham medo do diagnóstico de câncer. O câncer é mais frequente depois dos 60 anos de idade do que
do que antes. Então, principalmente a população com mais de 60 anos de idade tem que ter uma atenção especial para a sua saúde, procurar o médico rapidamente se tiver qualquer um desses sinais de alerta, para fazer o diagnóstico precoce e aumentar a taxa de cura e aumentar, assim, a expectativa de vida, uma vida mais saudável e mais plena. Quer dizer, não ter medo, né, doutora? Não ter medo do câncer. Isso aí. Muitíssimo obrigada. Assim, tenho o maior prazer de tê-la aqui, podendo esclarecer os nossos queridos ouvintes. Mas segunda-feira ela estará de volta para falar sobre fatores de riscos do câncer. Bom, gente, antes de encerrar, eu quero falar amanhã na Nirvana, pode ligar agora mesmo, nós vamos ter um curso sobre benzimento, a arte do benzimento para todos. É uma arte que foi se perdendo ao longo do tempo. Antigamente, eu mesma, né, fui curada de cobreiro, que vivia com cobreiro, com benzimento, só com benzimento que sarava. E o professor vai dar todos os tipos de benzimento e também associar o benzimento e a ciência, como a ciência interfere e pode contribuir para isto, né? Então, na Nirvana, você pode ligar lá, 4229-7444, eu vou repetir, 4229-7444, fala com a Inês, agende, porque o espaço é limitado, então temos um número limitado de pessoas, embora vamos ter um grupo pela manhã e um grupo à tarde. Mas é importante ligar e agendar. E o custo é muito acessível, 2 hambúrgueres e um refrigerante. É bem barato, ainda você vai receber uma apostila. E vai aprender mais de 30 benzimentos, cobreiro, bucho virado, essas coisas que nós tínhamos assim antigamente e que facilmente dá para você, alguém da família, uma pessoa na família que possa fazer isso, é super importante, tá bom? Bom, gente, 4229-7444 é o número da Nirvana. Eu vou encerrando por aqui e eu vou encerrar com uma frase da Cora Coralina, deixa eu ver, né? Não é essa daqui. Gente, eu tô com tanta ficha aqui na minha mão que às vezes eu até me perco. Não, é da Cora Coralina, que diz o seguinte: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Gente, fiquem com Deus, um maravilhoso final de semana, com muita alegria, com muita diversão e responsabilidade. Até segunda-feira, às 16 horas, que é o meu horário novo, com a doutora Pilar, que é médica oncologista e que vai falar, então, os fatores de risco do câncer. Até lá.